Opa, se você que está aí do outro lado gosta de macarrão, tem gente que ama macarrão e macarronada, você está no lugar certo. E já vou te falar para você compartilhar esse vídeo logo, que eu vou te ensinar como preparar o seu organismo para comer macarrão, que tipo de macarrão faz mais sentido para você manter o seu peso, para você controlar a sua glicemia. Se você é diabético do tipo 1, tipo 2, ou se você é pré-diabético e quer comer seu macarrão, você está no lugar certo, porque eu vou te falar tudo que você precisa saber sobre macarrão para que você tenha o melhor resultado possível. E aí é o seguinte, a gente tem aqui, ó, tem esse macarrão aqui da Andina Food. Vou falar um pouquinho sobre ele. Vou falar do macarrão convencional. Vou trazer para a conversa também esse tipo de macarrão aqui, ó, que é da Séries Brasil. Você vai se surpreender com esse macarrão. Tenho vários aqui, tem inclusive a embalagem que já foi aberta. Minha família consumiu, eu consumi e eu posso te garantir que é uma delícia. Esse macarrão não deixa nada a desejar para nenhum outro. E aí tem algumas coisas que você precisa saber sobre o macarrão e eu não vou deixar nada para trás, então eu preparei aqui, ó, umas anotações especiais para eu te falar tudo e mais um pouco sobre o nosso tão querido macarrão, a nossa tão querida macarronada. Então é o seguinte, vou compartilhar minha tela aqui no computador, vou fazer um vídeo bastante completo, fica comigo até o final que você vai se surpreender com as coisas que você vai aprender aqui comigo. Eu havia prometido que eu ia fazer um vídeo sobre isso para o pessoal que segue meu Instagram. Estou cumprindo a minha promessa aqui e agora, então repara bem, ó. Eu estou aqui com uma foto do macarrão convencional, tá aqui, ó. O macarrão convencional, eu fui ver os ingredientes dele. Ele tem sêmola de trigo com ferro, esse aqui que eu peguei, ácido fólico, gordura vegetal, não especifica qual é. Tem alguns óleos vegetais que são pró-inflamatórios, como soja, canola, péssimo, girassol. Não recomendo, mas eu fortemente digo para você ficar fora, longe disso. Tem um regulador de acidez, que é o carbonato de sódio. Tem estabilizante, que é o pirofosfato, ou melhor, o fosfato ácido, pirofosfato ácido de sódio. Tem urucum, tem cúrcuma e cada 100 gramas desse macarrão aqui, cada 100 gramas tem 89 gramas de carboidrato. É um absurdo, isso é muito carboidrato. Então, é uma coisa que eu nunca recomendei para quem quer controlar a glicemia, quem acompanha minha jornada controle sua glicemia, ou quem faz meu curso de reversão no diabetes, o TRD, ou quem usa o meu guia de alimentação, você não vai ver macarrão lá. Então, por quê? Por conta disso. Porque imagina, um diabético do tipo 1 que coma 100 gramas desse macarrão, vai ver a sua glicemia subir 400 e tantos miligramas por decilitro, apenas com 100 gramas. E se for um diabético do tipo 2, subir em torno de 270 miligramas por decilitro, uma pessoa de uns 65 quilogramas de massa corporal. Então é muito. Então não faz sentido nenhum consumir isso. Então, eu queria muito chamar a atenção para essa relação em cada 100 gramas de carboidrato de macarrão, quanto tem de carboidrato. Isso é fundamental, extremamente importante. Agora, tem esse macarrão aqui, que é de farinha de grão de bico. Vou colocar bem pertinho aqui para você ver. Séries Brasil. E o que tem? Olha só que interessante, a diferença dos ingredientes. Você vai olhar aqui no desenho e você vai perceber. Ó. Olha só. A tabela de ingredientes aqui em cima. Aqui embaixo, nesse macarrão aqui, o que nós temos? Farinha de grão de bico, açafrão da terra, ovos, ou de cima nem ovos tem, o que eu acho péssimo. E em cada 100 gramas desse macarrão, tem 35 gramas de carboidrato. Ou seja, são coisas radicalmente diferentes. Então, esse é o macarrão que eu recomendo. Esse aqui é um macarrão de farinha de lentilha verde. Farinha de lentilha verde. Quantos gramas tem de carboidrato aqui? Se eu não estou enganado, são 36 gramas em cada 100 gramas de carboidrato. Os ingredientes é a farinha de lentilha verde e ovo. Só. Não tem estabilizante, conservante, realçador de sabor, etc. Então, 2 macarrões que eu recomendo fortemente. Esse macarrão da Andina Food, foi um macarrão que eu consumi, inclusive. Ele tem uma quantidade de carboidratos
um pouco menor do que o convencional. Então, o que acontece? Nós temos aqui como ingredientes farinha de quinoa, farinha de arroz, fécula de mandioca, goma xantana, que é um espessante. Em cada 100 gramas desse macarrão, tem 59 gramas de carboidrato. Então é uma quantidade menor do que essa situação do macarrão convencional que a gente viu aqui inicialmente, menor, mas eu diria que dá para fazer melhor. E eu fui procurar isso, ou seja, eu estou com outro macarrão aqui, ó, também farinha de lentilha com ovos. Esse aqui é um macarrão tipo fusilli, aqui ó, bonitaço. Você faz ele em 6 minutos, do jeito que se faz qualquer outro macarrão. Fica uma delícia, cheiro na casa, tudo maravilhoso. Eu vou falar do preço, inclusive, vamos ver isso aí. Mas veja, é uma alternativa muito interessante ao macarrão convencional. E inclusive é esse aqui. Esse aqui pode ser consumido? Não vejo tanto problema quando você já controlou a sua glicemia, se você come uma porção menor, se você vai fazer as dicas que eu vou seguir aqui. Mas o que eu achei interessante nessa marca é a quantidade bem reduzida, cerca da metade, um pouco mais da metade do que a gente tem na outra marca, na Andina Food. Então eu acho que o pessoal da Andina Food poderia trabalhar no sentido de reduzir a quantidade de carboidrato, e eu diria que é reduzindo, aí, tirando fécula de mandioca, deixa eu ver com calma aqui para eu não falar errado, mas fécula de mandioca, farinha de arroz, tem um macarrão de farinha de arroz que você vai pagar aí R$3, R$4 no pacote. Mas é como comer arroz, e quem acompanha o meu conteúdo sabe do pico glicêmico, sabe que a insulina sobe com o arroz, sabe que não tem muita diferença em comer arroz e pão branco, farinha branca. Então, vale a pena você considerar isso aí. Então, primeira parte cumprida, já foi. Aí eu queria que você discutir com você nesse vídeo 6 fatores a considerar para comer massa sem engordar, sem ter pico de glicemia, sem ter problema com resistência à insulina ou ter insulina alta demais. Essa é a ideia. Então, a primeira coisa, e eu fiz aqui uma listinha bem caprichadinha aqui, eu quero discutir passo a passo essa lista. Primeira coisa é usar uma farinha o menos refinada possível. E aí nós temos aqui, que não seja farinha branca, nós temos aqui a farinha de lentilha verde. Por quê? Por que o menos refinada possível? Porque com o refinamento o índice glicêmico sobe, e quando você come, tua glicemia também sobe. Então, dica número 1, farinha o menos refinada possível, fuja da farinha de trigo. Quer seja branca, quer seja integral, nenhuma das duas vai fazer sentido. 2, cozimento sempre al dente. Então, quanto maior o cozimento, maior o índice glicêmico e mais a glicose fica disponível. Então, se você cozinhar menos, a disponibilidade de glicose fica menor, você vai ter menos pico de glicemia, menos pico de insulina, isso vai te ajudar a manter peso, vai ajudar no diabetes tipo 1, tipo 2 com certeza. Exclua molhos industrializados. Molho industrializado é problema. Eu vou te mostrar aqui um exemplo. Ó. Eu estou com um molho aqui. Eu imprimi o rótulo. Aqui o rótulo, você vai conseguir ver bem. Cada 60 gramas, 3 colheres de sopa, tem 7 gramas de carboidrato. Tem só 0,6 gramas de proteína. 0,7 gramas de fibra alimentar. Ok, só que tem um problema. Você tem tomate que tem frutose, e tá tudo bem, se você fizer um molho de tomate, você vai ter frutose sempre. Tem cebola, açúcar e amido modificado. Ou seja, você tem muito carboidrato aqui. Ele traz carboidrato demais. Aqui, ó. Eu peguei aleatoriamente, mas ele tem ainda realçador de sabor glutamato monossódico, que inibe o hormônio da saciedade. Então, entre outros problemas que o glutamato traz. Então eu não aconselho você usar molhos industrializados, eles têm açúcar escondido. Amido modificado, tem açúcar, às vezes coloca açúcar mesmo no molho. Então eu aconselho que você faça o seu molho. E eu vou fazer uma live especial para mostrar isso aí. Talvez na inauguração da Cozinha da Cura. Vou fazer uma live especial do macarrão. Eu tinha falado do fondue, mas de repente as pessoas vão querer o macarrão. Eu vou mostrar
que você pode fazer. Além disso, você tem que excluir outras fontes de carboidrato. Por exemplo, pôr milho no macarrão. Muita gente faz isso. Ou então, molho de mamão, macarrão com molho de mamão. Essas duas coisas que eu estou falando, entre outras, reforçam o teor de carboidratos. Então você vai empilhando o carboidrato, isso não é legal. Muito bem. Inclua gorduras saturadas no preparo, no molho ou no próprio macarrão. Macarrão alho e óleo com óleo de coco. Óleo de coco aumenta 2 hormônios de saciedade, muito importantes. E entre outros benefícios. Então vale muito a pena. E a absorção de glicose fica diminuída quando você tem óleo de coco na jogada. Então isso vale muito a pena. E sexto e último fator é a ordem de digestão. A primeira coisa que você tem que fazer para preparar o teu organismo para receber o macarrão e não ter um pico de glicemia, um pico de insulina e engordar entre os problemas do diabetes, é você comer primeiro gordura. Então, forrar o estômago com abacate, forrar o estômago com óleo de coco, MCT. MCT é o triglicerídeo de cadeia média. Você pode comprar isso em lojas que vendem suplementos para quem faz fisiculturismo. É muito interessante. Então você forra o teu estômago com gordura. Talvez 30 minutos antes de comer o macarrão, 20 minutos antes. Depois disso, você come as proteínas. Então se você vai comer ovo, algum tipo de carne, peixe. Então, primeiro gordura, depois de algum tempo a proteína e aí, por fim, você degusta o carboidrato, o macarrão, que é predominantemente carboidrato. Então, essa é a ideia. Você prepara o seu organismo forrando ele com gordura, depois você põe proteína, depois você põe carboidratos. Isso tem em vários artigos mostrando que comer esses macronutrientes nessa sequência faz com que a glicemia suba menos, a insulina suba menos do que quando eu como tudo junto e misturado. Então, esses fatores são muito, muito importantes. Então é isso, tá aqui, ó. Recomendo fortemente que você vá atrás desse macarrão e agora vem comigo na tela do meu computador. Eu quero te mostrar como é que você faz para encontrar ele na internet. Então, tá carregando aqui a minha página. Vou parar bem aqui comigo. Então tá aqui, ó. Então o que a gente tem? A gente vai procurar na internet por Séries Brasil Macarrão. E aí ele já traz aqui alguns, ó, R$16. Aqui tem um penne, olha só aqui o valor, ó. Penne, deixa eu dar uma olhadinha aqui, isso aqui surgiu agora aqui, vamos olhar. Penne de grão de bico. Vamos ver aqui, tem uma tabela nutricional. Olha, aqui já não está tão interessante, ó. 48 gramas em 80, é mais de 50%. Então, esse aqui é um que eu desaconselho. Então, cuidado com isso. Veja sempre isso aqui, ó, essa relação. Quanto tem de carboidrato com o valor da porção total. Né? Quando a gente volta naqueles outros que eu estava mostrando, por exemplo, esse aqui, ó. Ele custa R$16,20, mas eu já encontrei por R$14. É uma questão de você fazer uma busca pela internet. Você pode colocar aqui, ó, Séries Brasil, o melhor preço. Macarrão, o melhor preço. Aí ele vai trazer aqui uma série de preços. Eu tinha encontrado por R$14. Deixa eu ver se esse aqui, como é que tá esse aqui. Não contém glúten, macarrão de arroz, não. Esse aqui não nos interessa. Mas a ideia é que você faça uma varredura pela internet e você vai encontrar. Tem aqui, ó, combo, Séries Brasil, melhor grão. E você vasculhando aqui, olha aqui, ó, estamos no site deles. Não, no melhor grão. E aí eles vendem em combo isso aqui. Então quando você compra mais de um, você ganha desconto. Então nós temos aqui, ó, o preço R$14,99. Aqui, ó, um desses macarrões que eu falei, tem vários aqui tem sugestão de preparo. Olha que prato lindo. E é isso. Então, quem disse que você não pode comer macarrão? Macarrão é uma delícia, macarronada é demais, juntar a família para comer isso aí é ótimo. E aí uma última dica importante, terminou o almoço? Vai caminhar em volta do quarteirão, dá umas 4, 5 voltas, até mais, mas não é caminhar forçado não, é bem devagar, curtindo a natureza, caminhar aos poucos, vai movimentar o corpo, isso vai fazer com que a tua glicemia também fique um pouco mais baixa. Então, tá aí o que fazer
para preparar o seu corpo, que tipo de macarrão faz sentido para a gente. Quanto mais baixa a quantidade de carboidratos, melhor. Compartilhe esse vídeo, espalhe a nossa mensagem, porque a gente está aqui se esforçando o máximo possível para gerar para você a melhor experiência alimentícia e que traga para você saúde, bem-estar, que é isso que interessa. Forte abraço e até o próximo vídeo.